Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Cardoso, Marcos Puff, conhecido como alguns. Sou músico natural da cidade da Vigia, sou professor da Universidade Federal. Em Vigia eu comecei meu trabalho aos 11 anos de idade no Clube Musical União Vigiense. E depois fui morar em São Paulo, servi aeronáutica na base aérea, fui aluno de professores, vamos dizer, da pesada, como Nailor Proveta, Demétrio Santos. Na volta desse período que eu passei lá, eu passei no concurso e ao mesmo tempo, no concurso para a Universidade Federal e ao mesmo tempo convidado para ser professor no Conservatório Carlos Gomes, onde eu lecionei durante 15 anos. Hoje nós vamos falar um pouco do histórico desse instrumento, que é um instrumento já bem conhecido no mundo inteiro, é o saxofone. Falar um pouco de como é que nós precisamos começar um estudo básico em que nós possamos atingir o objetivo de poder fazer um som e aí dar continuidade nesse processo de aprendizagem sobre o saxofone e a música, O saxofone é um instrumento que ele foi inventado por volta de 1840, na Revolução Industrial, pelo belga chamado Adolphe Sax, por isso que saxofone. É um instrumento que ele faz parte da família das madeiras, apesar do corpo ser todo de metal, mas é o sistema de emissão de som dele que faz ele fazer parte de uma família das madeiras. Tem muitos músicos hoje que confundem o saxofone como metaleira em uma banda de forró e ele um instrumento de madeiras num corpo como uma orquestra sinfônica ou uma big band. Ali ele tem a função como músico de madeira. E numa banda dessa comercial, nós temos o saxofone compondo uma metaleira. Se fazer essa distinção para nós nos situarmos melhor. Então, é um instrumento em que hoje ele está muito bem desenvolvido, ele não tinha todas essas quantidades de chaves, O Adolphe Sax, inclusive, encontrou uma grande dificuldade de difundir o instrumento no início, encontrou muitas dificuldades e barreiras, produtores, donos de orquestra que não apostavam muito na sonoridade do instrumento na época. E hoje o saxofone ultrapassou fronteiras, ele é utilizado na execução de músicas tanto no Ocidente quanto no Oriente. Na música oriental, então, ele tem umas funções de por ser muito hábil, e ter muitos harmônicos por causa de toda esse corpo metálico, ele é muito bem utilizado na música indiana, na música oriental e etc. E eu tenho aqui hoje um saxofone contralto. Nós temos uma grande extensão de instrumentos que compõem a família, vamos dizer assim, do saxofone, igual o violino tem os seus desdobramentos até o contrabaixo acústico. Então, mais agudo nós temos ainda o sax soprano, sopranino e soprilo. Mais grave que o saxofone alto, nós temos o tenor, o barítono, o baixo, o contrabaixo e o tubax, que é um saxofone com um corpo parecido de uma tuba. E esse instrumento já também teve um sistema de emissão de som por bocal. Se experimentou muito até chegar nessa concepção dele emitir som como um instrumento de palheta, de madeira, como ele é hoje em dia. Então, o saxofone alto ele é o mais comum, até porque a nível de preço ele é mais acessível que os outros instrumentos, e ele tem um peso que é muito mais adequado para a faixa etária de quem começa a estudar o instrumento, que é a partir de 11, 12 anos de idade, até por uma questão fisiológica, de você poder suportar um peso de um instrumento. O saxofone ele tem uma performance muito grande sonora, ele é um instrumento potente, tanto é que quando você faz uma comparação de instrumentos em uma banda tradicional, uma banda sinfônica, se eu não me engano, para um saxofone são 2 ou 3 clarinetes para cobrir a sonoridade ou equiparar uma sonoridade. Nada comparado aos instrumentos de metais. Mas dentro dos instrumentos da madeira, esse é o instrumento mais potente sonoro que tem, por suas dimensões, e etc.
Bem, agora nós vamos falar sobre a postura, né, de que forma nós podemos estar trabalhando com o saxofone. A postura ela é muito importante porque qualquer instrumento musical ele tem um peso e ele vai incidir esse peso sobre ou seu braço, ou sua costa, ou o abdômen. Toda essa musculatura elas recebem uma carga de tensão e relaxamento. Então, é muito simples. Em primeiro lugar, a postura de se tocar é ideal para quem vai começar a estudar, que seja de pé, que não seja sentado, para que você sinta muito mais livremente o mecanismo de respiração que logo após a questão da postura de você pegar no saxofone corretamente, você vai começar a trabalhar a musculatura abdominal para poder emitir o som. Então, nós começamos aqui com um alongamento, você colocar o braço para frente, o mesmo de que nós aprendemos na escola normal, tensionar, contar de 1 até 10 e depois suavemente você vai, distensiona e retorna ao lugar. Para que serve isso? Nosso corpo, ele quando você e é ideal que seja pela manhã esse estudo, pela manhã inclusive quando você acorda, nem todas as funções do teu organismo estão postas, né? Você acorda, ainda tem alguma outra coisa que ainda continua adormecida, então você precisa alongar o máximo do seu corpo para que essas áreas sejam irrigadas com sangue e esteja preparada para a carga de trabalho que você vai passar, que se pede, né? A música pede que seja por algumas horas e você tem que se preparar fisicamente para isso. É muito importante, meus amigos, por quê? Porque esse peso, a má conduta, vamos dizer, de postura de um artista, pode lhe trazer patologias, doenças até incuráveis. Então a música ela é uma atividade que você tem que sentir mais prazer do que dor, né? Claro. Então, para começar, nós temos a questão dos alongamentos, de fazer os alongamentos para o braço, para as costas, né? Você esticar aqui em cima, segurar também, depois de tensionar. Principalmente a musculatura do pescoço, porque vai receber uma carga pesada do instrumento durante algumas horas. E, para começar, a postura os pés têm que estar exatamente na direção dos ombros, para que você tenha equilíbrio e firmeza na hora de tocar. Se você estiver com o pé muito unido, você corre o risco de se desequilibrar, né? E, se eu não me engano, você só toca com os pés juntos quando você está em formação, tocando para uma bandeira nacional e sendo músico militar. O músico civil, o aluno, ele tem que estar com os pés muito bem plantados na altura dos ombros e o movimento dos braços são muito simples. Agora perceba que você está olhando na horizontal, porque esse mecanismo aqui de respiração que nós vamos falar sobre a garganta, ele não pode estar nem dessa forma e nem dessa forma para tocar. Tem que estar muito tranquila, como você estivesse falando naturalmente, como estou falando naturalmente com vocês. O cerne da questão é realmente transformar essa música, esse envolvimento musical, e você poder discursar como você fala. Então, os braços, eles vão ser movimentos não muito abruptos e apenas isso aqui você já está tocando o saxofone. Só isso. É como se você balançasse o braço e quando chegar aqui na direção do seu peito, você para. Então, você pode ver que é bem simples. A mão não estão, vamos dizer, tensionadas, porque o mais pequeno movimento na musculatura você pode perceber que tensiona. A tensão muscular, ela tem que ser evitada por causa de vários tipos de patologias, como bursite, tendinite, a própria lordose, a escoliose, quando você não tem uma postura correta, bem definida para se tocar o instrumento, e como ele vai incidir um peso em cima desse fazer musical, desse estudo diário de horas,
você vai acabar adquirindo uma situação dessa, que é o que nós na academia evitamos e percebemos sempre no aluno e determinando o nível de envolvimento em que ele vai ter que fazer com o instrumento. Então, percebendo aqui, agora eu vou pegar o instrumento, né? Estou com os braços olhando para frente, eu pego ele, como eu falei ainda há pouco, e é isso, ó. Boquilha, entendeu? Sem muitos movimentos, nada de tensão nas costas, né? Eu sempre repasso para os meus alunos que qualquer ponto de tensão, ele também atrasa muito o desenvolvimento dos teus estudos no dia a dia. Como o estudo de música, a parte intelectual acontece dentro de suas teorias, né, de convenções de ritmos e de compreensões de acordes, de sons, o instrumento musical de sopro, ele requer um peso de trabalho braçal tão complexo quanto o da teoria, né? Você pode ver que soprar um instrumento durante 4 horas de estudo é uma carga de trabalho braçal bem pesado. Então, nós começamos geralmente para o aluno iniciante, não pensando em tempo, mas pensando em cumprir regras, né? E essa primeira regra é realmente a questão de você pegar o instrumento e manter uma postura correta para você ter um bom desenvolvimento durante a sua carreira. Então, essa é a primeira questão. Vamos poder passar agora para a emissão do som, que é o nosso próximo passo em relação ao desenvolvimento do instrumento, né? Nós podemos ver aqui que nós temos uma boquilha, uma palheta logo bem colocada aqui, a embraçadeira. Sem esse material aqui, o instrumento não soa, né? Não como foi feito para soar. Tem gente que faz isso. Bem, então depois de você saber como se pega um instrumento de forma natural, simples até, né, sem muito rebuscamento, você começa a passar em direcionar sua atenção efetivamente para o instrumento, porque o próximo passo é emitir um som. Então nós temos aqui a boquilha, a embraçadeira, onde prende a palheta, que está aqui, que são o sistema de emissão de som do saxofone, né? Então, a forma correta de tocar o instrumento não é direcionando a campana como referência do instrumento, como se ele estivesse para frente. Se eu colocar a campana para frente, essa minha mão aqui, ela fica com um ponto de tensão que no máximo, com 15 minutos, o meu braço não vai aguentar a carga de trabalho. Então, o ponto de referência para o saxofone é o polegar do dedo do registro. A boquilha tem que estar certinha nesse ponto e você pode ver que essa campana ela já não fica na frente, ela já vai um pouco para o lado. Por quê? São as chaves que tem que determinar a postura correta de se pegar o instrumento e não a campana do instrumento. A referência são as chaves, tá? E pegando dentro desse preceito, você pode ver que a minha mão já não tem mais nenhum tipo de tensão e aí eu posso fazer uma digitação um pouco mais equilibrada. Aqui na emissão de som nós temos a boquilha, palheta e braçadeira e nós vamos começar a falar um pouco sobre a própria embocadura, né? Depois da emissão de som, de como você respira e como você tira esse som com velocidade. Mas a embocadura, ela é uma ação muscular também, né? Da parte de todo esse mecanismo de emissão de som. E a embocadura ela serve muito mais para vedar essa passagem de ar que vem com pressão do abdômen do que você apenas fechar a passagem de ar para tentar emitir uma sonoridade. Muitos alunos no início fazem essa troca, por isso que há uma diferença sonora muito grande e de timbre. A palheta elas tem que estar livre para vibrar e não tensionada, não muito fechada, né? E a partir desse momento que ela está um pouco mais livre, é a pressão do ar que vai para dentro do instrumento que faz a qualidade sonora, né? E não a sua intervenção direta numa passagem que ela já é mínima, né? Já é uma passagem bem pequena para que você possa articular esse ar com velocidade e força.
Então, a embocadura ela se faz da seguinte forma. Você dobra o lábio inferior para dentro do maxilar inferior, maxilar superior e inferior. Então, você dobra o lábio inferior para dentro para dar um apoio na palheta. E em cima você põe o dente para fixar. Isso é importante, gente. É para fixar, não é para apertar, não é para você partir, vamos dizer, a palheta com o dente. O dente, na realidade, embaixo ele não toca, só toca em cima. E é muito mais para um ponto de apoio, né? Até porque você vai estudar para você ter um som projetado, um som amplo. Então isso aqui não pode ter nenhum tipo de interferência sua. E tem que encontrar o seu natural, né? O seu natural você vai descobrir no dia a dia. Vai apitar? Vai desestimular muito, às vezes até. Mas isso é questão de semana, de dias, aí você consegue já fazer o ideal. Então eu vou fazer uma nota longa aqui, né, a partir dessa embocadura, e a partir do que eu vou primeiro executar o som e depois explicar para você como é que esse som foi reproduzido. Então é a nota Sol, né, são os 3 dedos, vamos dizer aqui, da mão esquerda, os três chaves fechadas. Vou puxar ar. Lembrando, a respiração para o músico de sopro, não só para o músico de sopro, mas também para o cantor lírico, principalmente o lírico, a respiração sempre via oral. As pessoas perguntam, mas professor, mas por que via oral? Nós não respiramos pelo nariz e tal. Bem, nós estamos falando de uma técnica para uma profissão, né? Então nós não estamos falando do que é natural. Na realidade, nós trabalhamos para mudar a nossa respiração durante a nossa vida profissional. Então, a respiração do músico de sopro, ela é abdominal e não torácica, como é comumente na nossa vida aí desse mundo velho. Então, essa respiração é ela que vai lhe dar o apoio, que vai lhe dar a afinação, que vai lhe dar o timbre e que vai lhe dar uma qualidade sonora em que você pode se expressar da forma que você quiser, que esse é o objetivo de você fazer um bom estudo de nota longa diariamente e conhecer o instrumento sem querer ainda, né, sair correndo com os dedos por aí. Primeiro, aprendemos a soprar o instrumento, aprendamos a fazer com que o instrumento soe e vibre, e a partir disso nós começamos a trabalhar a questão do mecanismo. Mas agora eu vou fazer a nota longa Sol para vocês entenderem esse apoio sonoro e de onde vem o ar. Percebam que eu vou fazer uma respiração eu vou puxar ar via oral. Essa foi uma nota longa, é uma nota que ela tem que ser repetida várias vezes e ela tem que ser feita, eu faço isso da seguinte forma, né? Eu aprendi uma técnica também de respiração com o professor Demétrio Santos, que serviu para mim porque na época eu articulava a sonoridade não com o abdômen. Na época eu articulava o meu som do saxofone pela garganta, o start era a minha garganta. Então toda vez que eu soprava eu fazia dava umas puletadinhas assim com a garganta e saía o som. Dava um tranco, saía o som, o professor falava. E como foi que ele conseguiu resolver esse problema de técnica comigo? Nós articulamos vogais para articular esse som. Essa sonoridade, ela precisa ser entendida também com um problema fonético, vamos de falar, de mecanismo mesmo, mecanismo fonético. Entendeu? Então, nós temos vogais abertas, fechadas e nasais. Ok? Já como nós precisamos de um som aberto, nós vamos em cima de vogais abertas. E vogais abertas só tem 2, o A e o O. Mas a nossa natureza de sopro é estar com a boca, vamos dizer, até fechada. Então o ar ele se descarta, sobra o O. Por que o O? Toda vogal aberta, ela abre o seu aparelho fonético.
Então, quando você fala A sua garganta abre. Quando você fala O, a sua garganta abre. Quando você fala I, a sua garganta fecha e abre a fossa nasal. E quando você fala U, fecha tudo. Então, o U, ele vai ser uma vogal que vai ser usada em articulação de nota, mas não em articulação de som. A articulação de som é o O. Então, nós pegamos o O, com mais uma palavra do alfabeto H, nós temos o Rô. Rô. Você pode perceber que quando você fala Rô, você articula com o abdômen, não é com a garganta, muito menos com a língua. Com a língua seria o tá, né? Daqui já sai rápido. A garganta seria o cá. E com o abdômen é Rô. E com essa técnica eu puxo o ar em grande quantidade via oral para o meu abdômen e quando eu sopro a nota eu articulo com essa vogal chamada Rô. E, consequentemente, o som ele vem na mesma proporção e na mesma qualidade de todo esse fazer sonoro. Vou repetir mais uma vez a sonoridade aplicando essa técnica de articulação sonora através do Rô, né? Você pode ver que foi até um som mais potente do primeiro que eu fiz, entendeu? Mas porque aí eu valorizei mesmo, eu abri mais a garganta e você deu para perceber que houve um efeito muito maior ainda do que a primeira nota que eu tentei fazer, né? Então, é isso. A nossa abordagem no instrumento principal para vocês que estão começando o estudo do saxofone, para você que queira se aperfeiçoar no estudo do saxofone, primeiro, realmente você ter disciplina, né? É a disciplina que faz um bom músico, uma disciplina de você separar todos os dias aquele horário religiosamente para que você possa desenvolver. Não tenha pressa, até porque quem vai receber a informação são seus músculos. Tá? Então todo dia é um trabalho de musculação de você com seu instrumento. É um trabalho de preparo muscular para que essa coisa se torne natural, né? Principalmente embocadura, que é o que mais os alunos reclamam. A embocadura é a mão direita para clarinetistas, principalmente clarinetistas, né? Para saxofonistas é muito mais realmente a questão de você sentir e sempre ficar segurando esse peso durante horas, porque vai incidindo, né? O saxofone ele tem um peso X durante 15 minutos, depois de meia hora ele está um pouco mais pesada a sensação, depois de uma hora um pouco mais pesado ainda, por isso que é muito importante nós percebermos a fisiologia de cada um aluno. Inclusive isso daí pode ser uma mensagem também para o papai, para a mamãe, para o avô, para a avó, que queira colocar o seu filho, o seu neto, o sobrinho numa escola de música, em perceber que instrumento adequado para o tamanho do desenvolvimento daquela criança, para que a gente não possa fazer com que ela passe pelo momento, na realidade, de tortura musical, né? E não é isso o objetivo. O objetivo é você transformar essa música dentro da pessoa que já até existe ali dentro, né? Então, vamos passar essas informações técnicas para que nós possamos chegar a um objetivo sonoro e musical.